talvez a sua família não acredite mais em você. Duvido que você dá conta de parar de beber. Duvido que você dá conta de parar de usar droga. Duvido que você dá conta de parar de acessar site pornô. Duvido que você dá conta de parar de... Deus olha para você e diz: segue-me, porque eu acredito em você. Quando você decide mudar de vida e começa a seguir Jesus, o povo fala de você: ah lá quem está aí na missa da família, já fez tudo na vida, fica lá batendo peito em igreja, é um safado, é uma pirigueta. Se você se converteu, meu filho, é Jesus que importa, é Ele que sabe da sua vida. Jesus foi chamar os seus discípulos, tinha um ladrão, o ladrão chamava Mateus, ele era cobrador de impostos, e todo cobrador de impostos era ladrão, safado, desonesto, pegava dinheiro para o império, pegava dinheiro para ele. Aí Jesus passando, todo mundo, naquela época era assim, quando você não gostava de alguém, você cuspia no chão. Aí o judeu, todo mundo cuspia no chão. Aí ele falou: mas gente, que cuspição que é essa aqui? Aí quando Jesus olhou, estava lá na banca Mateus, humilhado, cabeça baixa. Quer dizer, eu não vou olhar para Jesus, um homem santo, um filho de Deus. Jesus largou todos, chegou perto de Mateus, levantou o queixo de Mateus para ele olhar para ele e falou com ele assim: ó, segue-me. E Jesus saiu. Mateus levantou, jogou o dinheiro no chão, chutou a sua banca de impostos, tirou a sua roupa de cobrador e passou a seguir Jesus. E um dos evangelhos mais bonitos foi Mateus que escreveu. Era um ladrão, um safado, um corrupto. Quando ele se encontra com Cristo, ele larga a vida antiga e passa a ter uma vida nova. Saulo para mim um dos piores, espada do lado, muito culto, odiava os cristãos, descobriu onde os cristãos estavam reunidos, ele cercava o templo, entrava no templo, matava homem, matava mulher, a mulher com o nenê no colo. Saulo, eu estou grávida, eu estou com o nenê aqui. Você é cristã? Sou. Eu vou te poupar o sofrimento, eu mato o neném primeiro para te matar depois, para você ver que eu matei. Matava o neném e matava a mulher. Gente, que cara que é esse? Um dia sobe no cavalo, todo imponente, capa para trás. Vamos agora para Tarso. Lá tem cristão. E ele vai para matar os cristãos. Brilha uma luz, ele cai do cavalo e ele escuta assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer: quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Entre na cidade, e um homem com o nome Ananias vai te procurar. Ele vai te dizer tudo o que você deverá sofrer pelo meu nome. A partir da hora que as escamas caem dos olhos de Saulo, ele passa a ser Paulo e passa a pregar a palavra de Deus. Mas vocês acham que os cristãos acreditaram? Quando Saulo chegava num lugar, meu filho, a porta que passava 5, passava 20. Corre que é ele. Teu passado te condena, Saulo. E Saulo falava: gente, eu mudei de vida, eu sou agora um pregador. É ruim, hein? É ruim, hein? Pregador? Está pregando, é fogo em nós. Sai. Ele custou a conquistar o seu nome, porque o passado de Saulo o acompanhava. Vou ficar só nesses 3. Maria Madalena, ao discípulo de Jesus, Mateus. Quem que está pregando a palavra de Jesus? Saulo. Esse se converteu. Não é assim que a pessoa fala? A pessoa não acredita que você dá conta de mudar de vida. A pessoa não acredita, talvez a sua família não acredite mais em você. Duvido que você dá conta de parar de beber. Duvido que você dá conta de parar de usar droga. Duvido que você dá conta de parar de acessar site pornô. Duvido que você dá conta de parar de... Deus olha para você e diz: segue-me, porque eu acredito em você. Eu acredito em você, como eu acreditei em Maria Madalena a primeira vez que eu a vi. Acredito em você, como eu acreditei em Levi a primeira vez que eu o vi.
acredito em você, como eu acreditei em Paulo na primeira vez que eu o vi. E olhe, quando eu vi Madalena, quando eu vi Mateus e quando eu vi Saulo, não era pau que se cheira, não. Assim que a gente fala em Minas, fulano então não é pau que se cheira, não é assim? Não era não, mas se converteram, encontraram o Senhor e mudaram de vida. Esse passo a mais é dado a você hoje. Meus irmãos, eu digo para você que me ouve, cada um, imagina que você está sozinho com o padre aqui. Você quer ser feliz? Pare de fazer aquilo que é errado e passe a fazer aquilo que é certo. Pare de seguir os caminhos que não são caminhos de Deus. Volta para o Senhor, abandona tudo aquilo que é mundano. Você não precisa de site pornográfico para ser feliz. Você não precisa de sex shop para ser uma pessoa realizada. Você não precisa de filme pornô em celular, porque hoje eu vou te contar, tem aqueles grupos de WhatsApp, WhatsApp, tá bom, mas cuidado no grupo que você está. Se o grupo começa a levar as coisas para o outro lado, se você é de Deus, entre em grupos cristãos, entre em grupos católicos. Não fique nessa mexida e nessa lavagem que multicelular virou, não. O órgão genital é a causa de toda piada, eles gostam. Pessoa pornográfica gosta de falar só de coisa pornográfica. Então todo caso, toda figura, toda ilustração sempre é uma coisa imoral. Isso tudo vai entrando no seu celular. Não, mas eu não leio, mas eu não vejo, eu não gosto. Por que você está no grupo? O que isso chega? No meu celular não chega. Meu celular, você pode fuçar no meu celular de ontem, hoje e sempre. Nunca teve coisas pornográficas. Porque nós decidimos servir a Deus, nós decidimos ter um caminho. Eu pelo menos decidi tentar levar uma vida certa com aquilo que Deus me propõe, e você pode decidir o mesmo. Você está numa roda de amigos, lá no bar, no futebol, na universidade, começou coisa suja, sai, não fala nada, em silêncio, sai, vai estudar, vai tomar um lanche, vai no banheiro, vai fazer o que você quiser, mas não se deixe misturar, porque hoje em dia, meus irmãos, acontece o que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi cuidar dos porcos. O mundo de hoje, você olha, você não sabe quem é gente, quem é porco. Está tudo no meio de uma lavagem tão grande, e Deus não sabe quem é filho e quem é porco, porque tem gente fazendo coisas muito piores do que animal. Um dia uma mulher me falou: padre, meu marido é igual um animal, olha o que ele está fazendo. Eu falei: minha filha, não fale dos animais não. Que animal que faz isso? Seu marido tem uma promiscuidade feia mesmo, ele tem que converter, tem que abrir o coração ao Senhor. E eu quero encerrar, meus irmãos, se eu pudesse, falava muitas outras coisas para vocês, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Quero ler para você a segunda leitura da missa desse final de semana, que fala sobre a sacralidade do nosso corpo. Quando eu me converto a Cristo, eu me converto todo. Eu converto a minha mente, eu converto o meu coração, eu converto as minhas conversas, eu converto o meu corpo. O meu corpo é uma obra de Deus. E antes que fale o contrário, quem falou que sexo é ruim? Sexo é uma bênção. Foi Deus que fez o sexo, ou não foi? Foi Deus que fez o sexo. Relação sexual, o prazer naquele ato que é unitivo, que é procriativo, que é coisa de Deus. Agora, o jeito que o mundo está tratando o sexo não vem de Deus não, isso é coisa diabólica. Casais que trocam de parceiro, um homem e 2 mulheres, uma mulher e 9 caras, 8 caras, 4 mulheres, 9, eu nem sei o que está acontecendo por aí, mas tem coisa que até o diabo duvida. Eu recebi uma ilustração um dia desse, não, há tempos atrás. Eu fui bobo porque eu deletei o negócio, tive que ter mandado imprimir. Eu achei bobo, mas era uma coisa interessante para mostrar. Teve uma reunião dos capetas no inferno, Beelzebub no trono, aquela capetada toda. Aí o diabo falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vai lá para cima tentar o povo.
Aí os caras falaram: nós estamos com medo. Nós estamos com medo. O povo está demais. O senhor não imagina o que o povo está fazendo. Aí em cima tem o povo e tem umas mulheres assim: eu quero abortar, eu quero abortar. Aí tem o outro lá: essa família acabou, não sei o quê. Aí o diabo falou: vamos ficar por aqui até as coisas acalmar lá em cima. Até o diabo fugiu, está no inferno, escondeu. O diabo está com medo da maldade do povo. Gente, fala a verdade para mim: a gente não está com medo da maldade das pessoas? Você não abre porta mais, a gente não sai com tranquilidade mais. Eu não saio muito, eu frequento muito família, casa, mas sair assim, ninguém quase, a gente não tem sossego. Você para um carro no lugar, você não sabe se quando voltar, se o carro está lá. Você sai do lugar, vê uma pessoa atrás de você, você não sabe se vai te matar, se vai te roubar, se vai te bater, o que vai te fazer. Então a gente tem medo de sair. Você liga jornal: matou, estuprou, violentou, suicidou, é só isso, assassinou. Você fala: gente, mas que mundo que nós estamos? E as pessoas não veem os sinais também não. Um calor que nunca se viu, a chuva não vem, e o povo está com a água, ó. Está difícil. Nem consciência ecológica as pessoas têm. Tem uns que é tapado mesmo, me desculpar a palavra. Está a televisão falando, rádio falando, panfleto falando, não tem problema. E quando tiver água para lavar o meu carro, eu estou lavando mesmo, eu que estou pagando. Eu estou pagando. O problema não é dinheiro, meu filho. O problema não é dinheiro. O problema é que você vai ter dinheiro, mas não vai ter água. Tem país lá na África, o pessoal tem dinheiro, mas não tem comida para comprar não. Esse aqui é tanto de papel. Você fala: para que esse tanto de papel na minha mão? Não tem com que gastar. Gente, vamos vigiar a nossa vida, vamos ter uma consciência, aquilo que o Papa falou muito, teologia ecológica. Eu não tenho que viver, eu tenho que conviver e respeitar a natureza, a mãe natureza. São Francisco de Assis é o protetor da teologia ecológica, né? Irmã Lua, irmão Sol, irmãos peixes, ele se interagiu com a natureza. Hoje em dia, meu filho, a pessoa está acabando com tudo, está complicado. Mas se os outros não façam, que nós façamos. Se os outros não preocupam, que nós nos preocupemos. E que nós tomemos a rédea da nossa história. Façamos a diferença num mundo cada vez mais cinza. A começar do modo como nós lidamos com a gente mesmo. Isso é muito importante. O modo como eu me trato determina o modo como eu trato o outro. Impressionante como que o povo é sem educação. Não vou falar de coisa de igreja não. Geralmente eu entro em elevador, aí eu acostumei, eu entro e falo assim: boa tarde. Tem que tanta gente. Boa tarde. Esse fica assim, ó. Quase que eu falo: alô, boa tarde. Agora que não, que o pessoal me conhece, né? Quando entra: boa tarde, boa tarde. Tem que ter, gente, no elevador placa. Isso para mim é o cúmulo do absurdo. Favor não conversar no celular dentro do elevador. Tem gente que entra no elevador, aquele cubículo, todo mundo com calor, aí fica o sem. Oi, o quê? Não está pegando? Oi, não está pegando não. Peraí, licença. Eu não estou escutando. Gente, que falta de educação. Você está na fila, aí tem uma fila. Você vejo muito em aeroporto, povo sem educação. Tá a fila. A gente está na fila e tem uns sentados aqui, ó, conversando, tomando suco, falando mal da vida dos outros. Aí fala: senhores passageiros. Eles levantam, vão lá para frente, faz a senda aqui, ó. Quem vai falar alguma coisa? A coisa começa, não é grande não, são nesses sinais pequenos que você vê que o ser humano se transformou em individualista. Eu não me preocupo com o outro, eu não me preocupo com a mulher grávida, com o idoso, com o que estava na frente, com o que tem uma senha. Não, o negócio sou eu. Se eu estou bem, o resto que se dane. Se eu estou bem, você não precisa estar bem. O cristão é diferente. Para que eu esteja bem, quem está do meu lado
precisa estar bem também. Mas cuide de você antes de querer cuidar dos outros. Vou ler a segunda leitura e não vou nem explicar, porque dispensa explicação. Primeira carta aos Coríntios 6, 13 e seguintes. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade. O seu corpo, o meu corpo, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, essa pergunta é para todos, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Você vê na televisão, mulher fruta, aquelas mulheres enormes, aí um seio de fora, bumbum aparecendo, certos lugares, homens sem roupa, aquela coisa, aquela confusão que está o mundo. Porventura, hoje em dia eu não sei como que está o mundo. A mulher começou a fazer sucesso, ela vai para Playboy e fica pelada. Ah, pá, tudo que é bonito é para se mostrar. Para o diabo é assim que funciona. Mas para Deus, tudo que é bonito é para se consagrar. Para Deus você consagra, o diabo você mostra. Eu queria pegar uma, claro que não vou fazer isso, mas aquela revista, essas revistas de mulher nua, e achar o endereço da Dada, né? Vamos falar Dada, da mulher Dada, e mandar para ela esse versículo aqui. Também não tem fé. Quando chega lá, meu filho, Deus, Jesus, igreja, você vai empurrar há muito tempo. Moral, mas é para perguntar, porventura, filha, você que está pelada aí, mostrando tudo, fazendo malabarismo, você ignora que o vosso corpo é um membro de Jesus Cristo? Ele te comprou pelo seu sacrifício na cruz, para você ficar aprontando essa lavagem que você está fazendo com o seu corpo? Quem adere ao Senhor, torne-se com Ele um só espírito. Então, se os outros fazem, que nós não façamos. Se os outros gostam, que nós não gostemos. Se os outros veem, que nós não vejamos. Quem adere a Cristo, torna-se com Ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Ó, perna para quem te quero. Fugir da imoralidade. Vou falar uma coisa que ele falou comigo. Dom José Belvino, era seminarista, tomando café com ele aqui na casa dele, ele disse assim: na minha época era mais fácil ser seminarista. Por que, Dom José? Porque na porta da casa dele tinha uma banca de revista. Porque na minha época, revista pornô vinha dentro de uma sacola preta, escrito de vermelho assim: imprópria menor de 18 anos. Aí a pessoa chegava e pedia a revista, ela vinha num pacote preto. Então a gente passava, a gente ia comprar jornal, a gente só via pacote preto. Hoje em dia você vai comprar jornal, nem aquele negócio. Antes tinha uma bolinha preta, né? Eles põem uma bolinha preta no seio, naqueles lugares lá. Que hoje em dia, meu filho, o negócio tá tudo Você chega na banca, você tá na banca, estão lá do seu lado vendo. Aqui é gostosa, ó, gostosa mesmo. Arruma um jornal, pode me dar uma dessa aí. Me dá uma dessa, não tá gostosa semana passada. Tá tudo normal. O pecado hoje ficou normal. E se você fala, não, eu não fiz essas coisas não, eu sou praticante, eu sou católico, isso aí não é contra, mas tá fanático, tá beata, hein? Tá na batida do padre, né? Hoje o certo é criticado, o errado é aplaudido. Só encerrando a leitura. Fugir da imoralidade. Em geral, olha para você ver isso aqui, ó. É São Paulo que está falando. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador, o que é fornicador? É o tico-tico no fubá. Fornicador é o rapaz que sai de casa com a carteira cheia de camisinha.
E diz ainda, e aplaudido pelos colegas: essa noite eu peguei 6, é um fornicador. A moça: nessa noite eu fiz sexo com 9, é fornicadora. Eu estou casado, eu estou pegando a secretária, fornicador. Quando meu marido não está em casa, o jardineiro vem cá, você sabe o que é? Fornicador. Fornicador é quem só pensa naquilo, quem só faz aquilo, quem só quer saber de sexo. Mas o fornicador, ele peca contra o próprio corpo. Aí vem a mulher, aí vem o homem fornicador. Você não tem nada com isso não, padre? Não tem nada com isso. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Aí São Paulo vai dizer: ou ignorais também que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que foi Deus que o deu a você. Olha a profundidade disso. Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós, e que vos é dado por Deus. É Deus que te deu o seu corpo. E portanto, ignorais, acabar de ignorante, isso que a leitura está falando. Ou ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados, e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus com a vossa sexualidade. Glorificai a Deus com a sua genitalidade, porque tudo que a gente tem é bonito. Tudo que a gente tem é bonito. O seio da mulher é bonito, o órgão reprodutor da mulher, o pênis, tudo isso é bonito, é obra de Deus. O ser humano nu é o ser humano mais bonito. Adão e Eva andavam nu, eram lindos. Só que entrou o pecado. E quando o pecado entrou, o que eles fizeram em primeiro lugar? Tamparam o sexo. Adão tampou o pênis, a Eva tampou. Por que tampou? Porque não é bonito mais, ficou sujo, ficou imoral, É preciso voltar à graça original. É preciso voltar. Estava conversando com um amigo meu, ele mexe com essa área de medicina, de farmácia. Ele falou que como é difícil fazer exame médico. A hora que chega, fala assim: por favor, abaixa a cueca. Na hora fica vermelho, fica nervoso. Por favor, pode tirar a roupa toda e deita aqui na maca. A primeira vez que a mulher vai no ginecologista, a mulher quase morre. Por quê? Porque na nossa cabeça está que o órgão genital é sujo, é imoral. Então não posso mostrar. Eu não posso. Porque se mostra quando não pode, e quando deve, não se mostra. Gente, Deus fez o ser humano uma obra-prima. Ele fez o homem, ele fez a mulher, e viu que era muito, muito bom. Mas veio o diabo e estragou tudo. Transformou o amor em sexo, transformou a sexualidade em sujeira, transformou o genital em piada, e está aí por diante. Padre Léo fez uma pesquisa, e ele falou que descobriu que o órgão sexual feminino, ele descobriu 121 palavras para falar da vagina da mulher. Tudo palavra, cada palavra, pessoal, eles gostam. E para o órgão genital do homem, 174 palavras que eles usam em piada, em boteca, em roda. Por que isso? Que o ser humano tem uma facilidade de sujar aquilo que Deus fez. Então, meu irmão, minha irmã, quando você se olhar no espelho, quando você estiver tomando banho, quando você estiver se enxugando, saiba que esse seu corpo é templo do Espírito Santo. Saiba que foi Deus que fez você, e você é muito bonito, você é muito bonita. Mas não deixe o pecado estragar aquilo que Deus fez. Não deixe o pecado sujar aquilo que Deus fez. O nosso corpo não é para a imoralidade, o nosso corpo também é para o Senhor. O casal, não tem nada mais bonito do que um casal. A relação sexual, o encontro dos dois no leito de amor. Ali a unidade acontece. Ali é que é gerado os filhos. Maravilhoso.
Mas o que nós estamos vendo por aí, isso não é obra de Deus, não. Isso é obra do diabo mesmo. O diabo está estragando o ser humano através do nosso corpo. Então que você leia e releia essa leitura, e que você possa hoje nesta missa, nós vamos fazer isso com o Santíssimo Sacramento, começar uma vida nova. Se você é um prostituto, se você é uma prostituta, se você é um garoto de programa, se você é um drogado, não importa, isso é ontem. Hoje você pode começar uma vida nova, hoje você pode voltar para o Senhor, hoje você pode abandonar isso e se tornar para Deus alguém muito valioso, se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Depende só de você. Jesus não fechou os seus braços a Madalena, Jesus não fechou o seu olhar a Levi, Jesus não fechou a sua misericórdia a Saulo. Ele não vai fechar nem os seus braços, nem o seu coração e nem o seu olhar a você. Você recebeu de Deus um corpo maravilhoso. Use o seu corpo para glorificar a Deus. Use o seu corpo para que o mundo veja que você é obra das mãos do Criador. E quanto mais bonito você for, quanto mais malhado você for, quanto mais torneada você for, mais de Deus você deve ser, porque Deus caprichou com você e você melhorou a obra que Deus fez. Seja de Deus. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, e se a pregação do padre não conseguiu te convencer, se convença pela palavra. Leia na Escritura o que a Bíblia diz a respeito do seu corpo, a respeito do templo do Espírito Santo que todos nós somos. Que o Senhor nos consagre e que a nossa conversão passe também pelos nossos corpos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanhou neste DVD, neste CD no YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o teu coração e principalmente o seu corpo. Não cuide apenas do espírito, porque é de Deus também, mas santifique o teu corpo, consagre o teu corpo, e ao contrário do que o mundo diz, tudo que é bonito é para se mostrar. A palavra de Deus nos diz: tudo que é bonito é para se consagrar. Consagre a sua vida ao Senhor Jesus, que você pertence a Ele pelo seu batismo e pela sua morte no alto da cruz. Ao Senhor Jesus, nosso resgatador e aquele que nos comprou pelo preço do seu sangue, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos convença desta verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diga para quem está do seu lado: o seu corpo é templo do Espírito Santo. Primeira dica: procure ajuda. Algumas vezes a nossa família não pode nos ajudar porque ela acha que é frescura, ela acha que é coisa da sua cabeça, ela acha alguma coisa passageira. Se você vê que você tem depressão, sentimento negativo, vazio interior, desejo de morte, procure ajuda. Não fique guardando aquilo para você. Você pode contar para o seu melhor amigo, você pode contar para a sua namorada, você pode pedir ajuda talvez aos seus pais. E se você tem dificuldade de pedir ajuda a quem está perto, procure alguém que não tenha vínculo nenhum com você. Um terapeuta, psicólogo, um padre, alguém que saiba olhar o seu problema de fora. Porque quando a gente está dentro é muito complicado, a gente se envolve com o sentimento da pessoa. Não queira vencer a depressão sozinho. Segundo conselho: leia a palavra de Deus todos os dias e pegue aquela palavra para você. Eu acredito que Deus é o ingrediente principal na mistura para a cura da depressão. Este miserável, a pessoa que está com depressão se sente miserável, quer dizer, na miséria, eu sou miserável. Este miserável clamou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o livrou de toda
angústia. Aqui está uma palavra para o depressivo acreditar, para que ele possa ler, para que ele possa tomar posse. Então leia a palavra de Deus todos os dias. A ciência já provou: 2 pessoas doentes, uma não tem fé, a outra é crente, a outra crê. Uma não reza, a outra reza. Uma não busca a Deus, a outra busca. Quem tem religião, a cura acontece 3 vezes mais rápido. Isso já foi provado cientificamente. E nós sabemos essa frase de uma maneira: mente sã. Então quando você pensa em Deus, você lê a palavra de Deus, você assimila a palavra de Deus, o seu corpo ele vai reagindo. Terceiro, afaste os maus pensamentos. Não tenha pensamento negativo. Olha, presta atenção. Você não consegue evitar que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você consegue evitar de que ele faça um ninho na sua cabeça. Tem diferença ou não? A tristeza é o passarinho, o ninho é a depressão. O pensamento negativo é igual um passarinho. Como você não tem como impedir do passarinho pousar na sua cabeça, você não tem como impedir que você tenha mau pensamento, pensamento negativo. Mas não deixe esse pensamento virar ninho. Não deixe esse pensamento criar raízes. Tem gente que tem mau pensamento e fica assim, ó. Aí fica ruminando aquilo o dia inteiro. E pensamento ruminado é realidade prefigurada. Aí você começa a determinar a realidade pelo pensamento. Repita alto para você entender uma coisa: tudo começa com pensamento. Repita de novo. Responda: o que começa com pensamento? Tudo. Depois repetindo, responder. O que começa com pensamento? Tudo. O que é tudo? Tudo. Você quer trabalhar em algum lugar? Você pensa primeiro: eu quero trabalhar ali, eu gosto. Você está gostando de alguém? Antes de você aproximar da pessoa, você pensa: estou gostando de alguém. Você quer comprar alguma coisa? Você pensa: será que eu preciso ou não? Tudo começa na cabeça. Se você não domina a sua cabeça, ela dominará você. Fui visitar uma senhora com depressão. Vou contar nem ontem nem quando, né? Falei: olha, sua filha pediu para eu vir. Eu demorei a vir porque muito corre-corre, mas vim visitar a senhora. Ah, padre, eu tenho depressão. Eu fiquei sabendo, por isso que eu vim. Estou achando a sua casa muito fechada, muito escura, móveis escuros, parede escura, tudo fechado. Eu estou ficando depressivo aqui. Eu estou deprimido aqui, ó. Eu não estou conseguindo nem rir para você aqui, ó. Imagina a senhora que vive aqui dentro. Vai ler. A senhora tem que ler. O livro é a janela para o mundo. Ela falou: padre, eu leio. O que a senhora gosta mais de ler? Eu adoro ler bula de remédio. Falei: me ajuda aí, ó. Você está com depressão, você fica lendo bula de remédio? Você tem tanta coisa para ler. Eu já li, não sei se é verdade, que a pessoa, quando fica mais quieta, ela gosta de fazer colecionar, né? A gente coleciona miniatura, a gente coleciona caneca. Fui na casa de uma senhora que eu vi tanta caneca, cada uma mais bonita. Coleciona caneca, a gente coleciona vidro, caixa. Cada um coleciona o que gosta, chaveiro, né? Garrafa de cerveja, vinho. Cada um coleciona uma coisa. Ela falou: padre, eu coleciono. Falei: que bênção, minha filha. Então envia. O que a senhora coleciona? Eu coleciono o santinho de 7º dia. Eu falei: minha filha, mas não dá. Tudo que é de 7º dia eu vou e tem que pegar o santinho. Aí eu tenho numa caixa, eu já estou com uns 300. Falei: olha, eu estou deprimido aqui. Vou sentar um pouquinho para a gente conversar mais um pouco. Depois vou dar a bênção para a senhora. Aí sentei numa poltrona. Ela falou: ô padre, não tem pelo aí nessa poltrona não? Eu falei: não, por quê? Não, porque essa é a poltrona do Satanás. Eu falei: olha, Deus que me livre. Vou tomar uma bênção para a senhora rápido. Ele falou: não, padre, fica aqui para o senhor tomar um lanche. Daqui a pouco o Satanás chega. Eu falei: minha filha, nós não combinamos não, joga em outro time. Depois que me contaram que o neto dela, sei lá, afilhado, enteado, sei lá, adora Chaves. E o gato da bruxa do 71 chama Satanás. E ele pôs
pôs o apelido no gato de Satanás para homenagear o Chaves. Então a poltrona de Satanás é a poltrona do gato. Fala aqui, até o nome do gato me dá depressão. Satanás. Podia ter pôs o nome de Rafael, Gabriel, Miguel. Não, colocou Satanás. Gente, afaste da sua cabeça pensamento negativo. Tem gente que gosta de ler bula de remédio. Tem gente que fica no Google pesquisando doença. O que a doença é? Pelo amor de Deus, meu irmão, livra a sua cabeça de pensamento negativo. Coleção de santinho de sétimo dia, não dá, meu irmão. Ninguém vence. Quantos maus pensamentos surgirem na sua cabeça, em silêncio você pensa assim: agora não. No início não funciona, mas se você insistir, funciona. Vou te dar um exemplo para você, eu não vou falar o que é. Você acha que eu não vejo coisa para rir em hora que eu não posso rir? Eu vejo. Estou dando uma palestra e vejo cada coisa. Você vai dar uma gaitada. Aí na hora que eu vejo alguma coisa, eu não posso falar o que é, na hora eu falo para o meu inconsciente: agora não. Na hora a vontade passa. Isso é treino. Você vai se treinando e dominando. Pai, você não está conseguindo dominar a sua cabeça, então a sua cabeça te dominará. Quarto, enche a sua cabeça de coisas boas. Ouça boa música que você gosta. Quando estiver na sua casa sozinho, fecha a janela, a cortina e dança. Eu não sei dançar. Não, mas ninguém está vendo não, é só você. Eu já atendi gente com depressão que me falou: padre, eu tenho vergonha de dançar. Vergonha de quem? De mim. Eu tenho vergonha de mim. Se você tiver vergonha de si mesmo, como que vai ser? Dança, pega uma vassoura. Vai pôr uma música boa, né? Senão você vai ficar fazendo poses eróticas. Leia bons livros. Pega um livro bom. A mulher com depressão: padre, eu estou lendo, mas eu não melhoro. Lê literatura, eu estou lendo, mas não melhoro. O que você está lendo? A morte de Baby Down. Falei: minha filha, por que você está interessado na morte de Baby Down? Traga a morte de Baby Down. Vai ler aí um livro de culinária, vai fazer um prato gostoso. Você está entendendo? Entra na sua mente o que você coloca para dentro. O que você alimenta a sua mente de quê? Gente que alimenta de conversa fiada, de fofoca, de intriga, de raiva, falta de perdão. Enche a sua mente de coisas boas. Tem aquele caso bem triste, né? O assaltante parou uma senhora e falou assim: para, a mulher tinha depressão. Para! A mulher: tá ligando mais nada. Aí: a bolsa ou a vida? Ela falou: pode levar qualquer uma das duas, pois as duas estão bem vazias. Se você tem bolsa vazia, não se esqueça que mais cedo ou mais tarde ela enche. Mas não tenha um coração vazio. Se você tiver um coração vazio é casa para alugar. E a depressão adora lugar vazio para entrar. Você nunca vê morcego onde mora gente, mas deixa a sua casa abandonada. Tinha que você entrar, tem rato, barata, morcego. Por que esses animais entram em certos lugares? Porque ninguém cuida, ninguém acende luz, né? Deixa a igreja fechada um ano, volta aqui, cheio de teia de aranha, cheio de pó, bicho aqui dentro. O seu coração tem que estar cheio de coisas boas, para quando a depressão chegar, ela sabe que não tem lugar para ela ir. Você está enchendo a sua mente de coisas boas. Quinto, combata a ansiedade e o medo com a oração e a respiração. Vou ensinar para você. Oração não precisa ensinar, que você já sabe orar. Abra a Bíblia, leia o Salmo, Pai Nosso, Ave Maria, reze. A respiração é: quando você vê que você vai ter um surto, a pessoa sabe: eu vou surtar, eu vou entrar em pânico. Faça o que eu vou te ensinar. Senta, não fique correndo dentro de casa com uma barata tonta, batendo em móvel, quebrando jarro, você não vai resolver nada. E depois que passar o surto, aí você tem que limpar a casa inteira. Começou o surto, senta, os 2 pés no chão, 2 mãos no joelho, feche os olhos e respire fundo 3 vezes. Você vai entrar no surto? Faça. Respira com o nariz, expira com a boca. Inspire, expire. Inspire, enche o pulmão de o que você der conta. Encheu, segura. A hora que você vê que você vai começar a sentir falta de ar, de novo, 3 vezes. Depois você me conta. Você pega as rédeas da sua vida. É impressionante como que funciona. É como se o cavalo estivesse solto e você calma, com 3 respiradas, você pega as rédeas da própria vida.
Agora, não vá esquecer de colocar o ar para fora, meu irmão. Porque eu já vi, padre, a minha avó começou a ter um surto, eu ensinei para ela a respirar. Ela ficava assim. A família toda. A hora que passava um tempo, vai aumentar o surto. Você respira, segura o ar um pouco, solta lentamente pela boca. Pode fazer 3 de 3, pode fazer 1 de 10, mas quando você fizer, quem tem depressão e tem aquela, sabe aquela ansiedade, quem tem síndrome do pânico tem isso. Ai, eu vou morrer, eu vou passar mal. Senta, 2 pés no chão, 2 mãos no joelho, 3 vezes lentamente. Depois você me conta. Gente, é Deus que criou isso, não tem cabimento. A pessoa, ela pega a reda e ela volta assim, né? Faça isso e reze. Depois que passar o surto, reze. Sexto, pratique a gratidão e largue a reclamação. Que todo depressivo, se não fica sozinho, as pessoas deixam ele sozinho. Só reclama de tudo, e ninguém gosta de ficar perto de quem só reclama. Guarda isso, ninguém aguenta ficar perto de quem só reclama. Troque a reclamação pela gratidão. Padre, como? Eu ia imprimir para você, mas tinha que ser para a missa de hoje, tinha que ter patrocínio, também viajei, minha cabeça, então eu não fiz, mas eu vou ensinar para você. Vou ensinar 2 coisas. Eu, quando partilho com você essas coisas, é porque funciona. Eu sei que a maioria não faz, eu não vou ficar iludido que todo mundo faz, mas a minoria que faz, melhora e traz para mim, fala, padre, isso aqui me ajudou 90% a melhorar. 2 coisas: o diário da gratidão e a folha das qualidades. Isso é um exercício de psicologia para você sair da depressão sem remédio, ou com remédio baixo, pra você não ficar dopado. O que é diário da gratidão? Toda noite, antes de dormir, você vai escrever uma coisa que você quer agradecer naquele dia. Qualquer coisa. Eu agradeço que eu estou vivo. Tá bom, dorme. Quem tem depressão. No outro dia, você vai ler a gratidão do dia anterior e vai pôr uma diferente, não pode repetir. Eu agradeço que hoje eu fui no médico e ele me tratou bem. Gratidão. No terceiro dia, eu agradeço pela vida, agradeço pelo médico, já está escrito lá, agradeço que eu recebi a visita de uma pessoa querida. Quando você começa a ter um diário da gratidão, hora que você vai dormir, você só pensa em coisa ruim. O diário da gratidão leva a sua mente a pensar em quê? Nas coisas boas. Aí o seu organismo começa a reagir que você é uma pessoa positiva e não uma pessoa negativa. Tem gente que põe a cabeça no travesseiro, tem muita gente aqui, fica pensando assim, ó, fui no açougue, ele me tratou mal, não compro mais lá. Minha vizinha fez isso comigo, ela me paga. Isso aqui. A pessoa só lembra de coisa ruim. Tem. Aí reclama que não dorme, aí reclama que está tudo ruim na vida. Mente negativa, vida negativa. Diário da gratidão. Hoje eu agradeço, escreva o que você está. Aí depois de um mês, de 45 dias, você vai ver que você tem 45 motivos para agradecer. E quanto mais você fizer o diário da gratidão, mais motivos você tem para agradecer. Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício, esse é mais para quem é jovem, depressão jovem, ou adulto jovem. Ah, mas eu sou idoso, posso fazer? Não? Pode também, mas ele é direcionado a adulto jovem e jovem. É a folha das qualidades. O exercício dura 21 dias. E cada dia você tem que escrever 3 coisas boas que você fez naquele dia. Exemplo, eu tenho depressão, hoje eu vou deitar. Antes de deitar eu pego a folha ou um caderno, coloco o dia de hoje. O que eu fiz de bom hoje? Hoje, exemplo, não falei palavrão, não perdi a paciência e trabalhei com honestidade. Vai deitar. No outro dia, 3 coisas boas que você fez. Você está condicionando a sua mente a valorizar as suas qualidades e não ficar sofrendo pelos seus defeitos. Agradecer por aquilo que você fez e não chorar por aquilo que você não fez. Agradecer por aquilo que você conquistou e não chorar por aquilo que você perdeu. São os 2 exercícios para você vencer a depressão. Sétimo,
pense menos em você e ajude mais os outros. Um ótimo exercício para quem tem depressão é ajudar quem está doente, é visitar o hospital, é ajudar creche. Aí você vai ver uma pessoa na cama com câncer incurável, a pessoa sem pé, e a pessoa diz: graças a Deus, com Deus eu vou. E você, com tudo para ser feliz, reclamando da vida. Quem ajuda mais os outros é mais feliz. Repita: quem ajuda. A pessoa depressiva, ela fica ensimesmada. Sabe o que é isso? Ela fica voltada toda para ela. Você tem que esquecer você e olhar para quem precisa mais e ajudar essas pessoas. Oitavo, isso aqui vocês não gostam, todo mundo fica assim quando eu falo isso, cara. Não adianta torcer boca não, é para fazer. Oitavo, exercício físico regular. Vai se mexer. Caminhada, hidroginástica, musculação, crossfit. Vai fazer qualquer coisa, meu irmão, mas não fique parado. Primeiro sinal da pessoa doente, sabe qual é? Primeiro sinal: ela para de movimentar. Você vê alguém passando ali correndo, está doente. Você vê alguém andando de bicicleta, está doente. Você vê alguém fazendo ginástica, está doente. Você vê alguém fazendo crossfit, está doente. Não está doente. Por que não está doente? Porque está mexendo. Qual é a doença que mais mata? Aposentadoria. Por quê? Vai na zona rural e pega lá um senhor de idade de 85 anos. Ele levanta 5 horas, ele tira leite, ele planta milho, ele carrega peso. Um velhinho sarado, come gordura, come bacon, come torresmo, faz isso, tem nada. Imagina da cidade comer um torresmo, não é? Comer uma feijoada mais temperada. O que é isso, meu irmão? Tem que movimentar. Se você, aposentadoria, ela é boa, mas se a pessoa ficar parada, a doença começa a aparecer. Então movimenta, faz uma caminhadinha, né? Caminha para frente, caminha para trás, leva sua casa, levanta, não fica parado não. Vai fazer atividade física. Acelere o seu coração. Eu gostaria de ter mais, mas eu não tenho tanto tempo para ficar correndo, andando. O médico cardiologista me ensinou, vou ensinar para você. Quando você quiser acelerar o coração, antes de tomar banho, 15 minutos, eu não faço todo dia não, de vez em quando eu faço. Você fica assim, ó, parado, porque você não vai correr dentro da sua casa, né? Você fica assim, ó, trotinho, marca no relógio, 5 minutos, trotinho, só isso aqui, ó. Trotinho. Hora que deu 5 minutos, você acelera o máximo que dá conta. Vai, até você cansar. Quando você para, seu coração diz, aí você volta pro trotinho para ele desacelerar. Faça isso 3 vezes. Se você fizer isso 3 vezes, 4 vezes por semana, o risco de problema cardíaco diminui em mais de 70%. A saúde do coração requer acelerar e ele voltar ao repouso. Acelerar. Por isso que corredor tem aquilo que chama de tiro. Eles estão correndo, tá, eles correm, pronto, volta, eles voltam. Para que aquilo? Para acelerar o coração e diminuir, né? O coração é a vida total. Meu filho, já está quase parando. A saúde requer acelerar. Claro que isso tem a ver com a sua idade. Meu avô, lembrei dele agora. Conversa com a minha mãe sobre Bismarck. E, claro, neto, já viu neto, né? Já viu neto. A gente tá de vez em quando ficava rindo do meu avô. A gente era pequeno. Meu avô levantava 70 e tantos anos, todo dia. Pergunta da minha mãe. Todo dia pulava corda invisível. Ficava assim, ó. Claro, era um senhor idoso, né? Não é um jovem. Depois eu fazia assim. A família toda é Bismarck. Você vê que uns trem que ninguém faz. Meu avô faleceu de problema que ele fez muita ponte safena, porque ele trabalhava como barbeiro. Ele nunca fumou. O coração dele o pulmão dele era preto, os dois. Por quê? Porque naquela época o lugar que mais se fumava era salão de barbeiro. Não tem aquela consciência, não fume, né? Hoje tem, na época do meu avô não tinha. Então ele cortava cabelo o dia todo, de 7 da manhã a 8 da noite, e a maioria dos clientes
E meu avô ficou mais de 50 anos fumando para os outros. Aí ele tem problema de coração, mas ele nunca fumou. Mas o fumante passivo é pior, não é? Mas ele teve uma vida longa e uma vida saudável, porque de manhã ele fazia os alongamentos dele. Coisas simples, mas ele fazia. Era um senhor idoso, nunca usou bengala, andava empinadinho, rápido. O pessoal falava, Bismarck, que saúde, hein? Mas eles não viam. Tem que mexer, gente. Se você não mexer, a depressão não vai sair de você. Então vai fazer caminhada, vai fazer o que você quiser aí, não pode ficar quieto. Nono, não deixe de estar com as pessoas que você ama. Você está com depressão, não fica sozinho não, vai visitar. Visita um amigo, visita um colega, propõe para reunir. Ô gente, vamos fazer um churrasquinho sábado? Você está com depressão, mas você precisa de pessoas para você melhorar. Aí eles vão conversando, você fica mais alegrinho. Procure gente. Quem tem depressão não pode ficar sozinho. Procure gente que goste de você. Eu não conheço você, mas vou estar cartada. Muita gente ama você e quer ajudar você. Então procure pessoas. 10º e último, coloque para você metas realistas e não fique apenas olhando o outro. Aí eu ganho 1.000, o outro ganha 5.000. Depressão, meu irmão. Depressão. Aí eu comprei um carrinho, o outro comprou um carrão. Depressão. Você olha para o seu marido, coitadinho, aí já está caidinho, dorme, careca. Aí você olha para sua vizinha, abre a janela dela, um saradão. Você olha e fala assim, ai, que depressão. E daí por diante. A pessoa depressiva, ela tem um problema. Qual é o problema? Comparação. Ela olha a vida dela, ela olha quem está melhor e ela diz para si mesmo, que ruim é minha vida. Então não se compare com os outros. Cuide daquilo que você tem e daquilo que você é. 3 dicas para vencer a depressão. Repita alto. Não vou me isolar. Não vou me culpar. Não tenho dó de mim. Vou mudar a minha atitude. Só isso aqui resolve o problema. Não se isole, não se culpe, não tenha pena de si mesmo. Não se isole, não se culpe, não tenha pena de si mesmo. Vamos lá? Não se isole. Depressivo faz as 3 coisas. Ele quer ficar sozinho, culpa minha, culpa minha, culpa minha, tadinho de mim. Aí ninguém vence. Procurei o Senhor e Ele me atendeu. Livrou-me dos meus temores. Olhai para Ele a fim de vos alegrares, e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede, este miserável clamou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o livrou de toda angústia. Salmo 33, versículos 5 ao 7. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não precisa levantar a mão. Você que tem depressão e veio aqui hoje, eu passei para você como um médico passa uma receita. E a receita tem 10 tópicos. Não adianta você sair daqui hoje, voltar para sua casa pensando, Deus vai me livrar de toda a depressão sem eu fazer nada. Deus vai te livrar da depressão, mas você precisa 10 tópicos. A receita foi dada. Se você quer melhorar, a coloque em prática. E se você a colocar em prática, um dia nós vamos conversar e você vai ver o tanto que Deus quer realizar na sua vida, mas você tem que fazer aquilo que está no seu alcance. Não faça tudo, mas faça o pouco que você consegue. É de grão em grão, é de pouquinho em pouquinho que você vai vencer a sua